FEBRAC, você encontra obras de diversos autores e os adquire com frete grátis. Compre com comodidade os melhores livros para você. Acesse agora mesmo e boa leitura. Olá amigos, boa noite a todos. Que felicidade estarmos juntos novamente nesta quarta-feira, dia 2 de março de 2022. Estaremos aqui novamente juntos das 20 às 21 horas para mais um capítulo, mais um estudo do nosso livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do nosso amigo Caibar Schutel. Hoje a gente vai explorar o capítulo Explosão de Mediunidade. O nome correto é D. Em alguns lugares está da, mas no capítulo é Explosão de Mediunidade. Então fazemos hoje a análise deste capítulo, já vamos dando boa noite a todos, não vamos esperar muito tempo para entrar, ansiosos para que todos sejam adicionados aqui à transmissão, para que a gente possa dar uma boa noite geral aqui para todo mundo. Ficamos muito felizes com a presença de todos por aqui, hein? Guilherme, também o Guilherme está entrando agora com a gente aí, muito bom. Gente, muito feliz de estar por aqui hoje. Hoje nós vamos ter aqui o nosso amigo Carlos Gomes, de Itajubá. E o Carlos, toda vez que eu penso, por ser de Campinas, eu penso que o Carlos Gomes é de Campinas, né? Porque eu sou de Campinas, então Campinas me vem à cabeça. Mas na realidade, Carlos Gomes é de Itajubá, Minas Gerais, sul de Minas. Ele que vai estar hoje presente aqui com a gente. Eu já vou aí dando uma boa noite para as pessoas que estão presentes aí conosco, acompanhando o Paulo Roberto de Mariporã. Paulo, boa noite, hein? Um grande abraço para você, a família, a todos aí, ao bebê também, né? Aí a Giane, do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor de Itajubá, acompanhando aí o Carlos, nosso amigo, a Marilda. Tudo bem, professora? A Marilda, o Oscar tá bem aí? Boa noite, amigos. Prazer enorme de Campos do Jordão, conversando com todos nós hoje aí. Você que está presente, participe, mande seu recado, diga a cidade da qual você se encontra, que será um grande prazer estarmos... A Ana Viana, de Piracicaba, hoje está do outro lado da tela. Boa noite, amiga. Muito bom você estar aqui presente com a gente. Então, pessoal, hoje teremos aqui boa noite geral. Quem podemos abrir o microfone? A todos, Henrique, Maria Bezerra, Alessandra Piorino, Rosângela, Carlos Gomes, Guilherme Azeredo, Floriano. Quem quiser dar uma boa noite, falar alguma coisa com a gente, será? Boa noite, Maria. Prazer estar aqui. Que bom, muito gostoso, viu? Henrique, boa noite. Boa noite a todos e todas. Mais uma vez, muito prazer estar aí com vocês também e com todos que estão nos assistindo. Que bom. Carlos, tudo bem com você, Carlos? Obrigado pela sua presença, viu? Obrigado de você estar aceitando aqui estar conosco. O Carlos é mais um dos amigos indicados pelo Orson Peter Carrara, aquele que faz as pontes de todos os nossos caminhos, né? Ele que passa com aquela retroescavadeira por cima do nosso trajeto e vai alinhando, alisando e conduzindo para que a gente possa chegar em outros lugares mais distantes com mais conforto. Boa noite, Carlos. Obrigado. Fala um pouquinho de você para a gente, Itajubá. Boa noite, satisfação estar aqui. Então, somos aqui do sul de Minas, né? Eu faço parte do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor e também estou na vice-presidência do 23º CRE, Conselho Regional Espírita, aqui de Minas Gerais, e estamos aprendendo sempre com esse espiritismo e é muito bom fazer novos amigos, e o Orson é um bom articulador, né, nesse item. Muito obrigado. É verdade, né? O Orson nos traz grandes pontes, grandes amizades, verdade, né? Tem razão mesmo. Aqui, ó, a Cláudia também está dando boa noite para todos, ó. Boa noite, Cláudia, tudo de bom para você. Professora Marilda também. Olha lá, falando para o Guilherme. Guilherme, saudades de suas palestras em Campos do Jordão. Logo volta, né, Guilherme? Daqui a pouco a gente vai estar presencial por aí. A nossa casa aqui é Eurípides Barçanufo de Pindamonhangaba. Apesar do nosso streaming ser gerado aqui pela TV IDEAC, que faz a promoção do nosso estudo, é um prazer aqui. Estamos aqui por Pindamonhangaba e outras pessoas também do Vale.
e fora do vale. Agora temos Araraquara, Lu Maneira está ali representando Araraquara com a gente. Boa noite, viu, Lu? É muito prazer ter você com a gente aqui, viu? Muito gostoso a gente tá em conjunto. Um abraço aí pro Rafa, para todo mundo, né? Para a Bárbara, para todo mundo aí, tá bom? Matheus, muito prazer, legal mesmo você estar por aqui. Bom, pessoal, então é o seguinte, ó, hoje nós vamos fazer a leitura como de hábito. O Caibar, quando diz explosão de mediunidade, ele cita esse versículo de Lucas, no capítulo 11, particularmente o versículo 22. Então, o que ele diz aqui, ó? Palavras do Mestre, Jesus disse, grafadas e registradas por Lucas. Quando o homem valente, bem armado, guardar a sua casa, os seus bens estarão seguros. Mas quando sobrevier outro, mais valente do que ele, e o vencer, tirar-lhe-á toda a armadura em que confiava e repartirá os seus despojos. Então, isso é o que nos traz para que seja comentado hoje. Depois, como de rotina, a gente vai deixar mais para frente para comentar aí o que Caibar disse e leremos um pouquinho mais para frente. Bem, pessoal, eu quero trazer também uma energia positiva para o nosso planeta, né? Eu peço para que todos vibrem positivamente aí pela nossa terra. Eu sei que a espiritualidade está zelando por nós e que nada pode acontecer sem que seja para o nosso bem, mas realmente a gente deseja que nos seja trazido coisas boas ao longo do tempo e sem tantos percalços, né? Sem que as pessoas sofram tanto, para que as pessoas possam evoluir de uma maneira um pouquinho mais feliz, e torcemos para que esse espírito belicoso que está ocorrendo hoje em dia aí não vingue, não vá muito para frente. Pedimos uma proteção a todo o grupo espiritual encarnado e desencarnado que possa estar presente na cabeça dos nossos dirigentes todos do planeta, para que tenhamos um pouco de paz e um pouco de pensamento dentro do amor, da fraternidade, da moral cristã, pois é isso que estamos precisando principalmente, né, gente? A gente sabe muito bem disso. E mais gente aqui se manifestando, hein? Aloísio, Volta Redonda, boa noite. Lu, boa noite para você também. Daniel, tá aqui de Goiânia novamente. Daniel, tudo de bom, viu? Um abração, prazer tê-los aqui na nossa mesa redonda virtual com o Carlos Gomes de Itajubá. Carlos, vamos passar para você então? Agora seus comentários então a respeito do que você compreende tanto do versículo quanto do que Caibar nos deixou. Depois a gente passa uma rodada por todo mundo. Obrigado pela sua presença, viu? Muito bem, mais uma vez eu agradeço a oportunidade, quero saudar a todos os presentes com votos de paz e saúde, que é o que mais precisamos no momento. Parabenizar por esse programa que está aí, enaltecendo o Caibar Schutel. Precisamos, divulgar esses pioneiros do Espiritismo e aprender muito com eles, e também Eurípides Bassanufo, você acabou de falar aí que é o nome da casa que você participa, e realmente precisamos conhecer aqueles que vieram primeiro. E eu acho muito interessante, você colocou aí o versículo, eu admiro esses espíritos superiores que eles pegam um versículo, Emmanuel faz muito isso também, e desdobram de uma forma, aí, com uma interpretação, que eu, na minha limitação, não teria pensado a respeito. Ele associar esse versículo de Lucas, 11, 22, com a questão da mediunidade, a questão do espiritismo. Então, veja só, há um homem valente, bem armado, ele guarda sua casa com seus bens e se sente seguro, até que vem um mais forte, e o vence, como numa guerra, tira-lhe a armadura e ele fica ali, perde o chão, perde o norte, não sabe mais o que fazer. Então, eu vou tentar aqui, ousadamente, interpretar a interpretação de Caibar. Então, eu creio que ele esteja falando com essa armadura, a força da verdade e a quebra de paradigmas. Porque quando uma pessoa ou um grupo detém determinada verdade, ele se acha seguro nela, acha que nada vai acontecer, ela é o seu norte, a sua filosofia de vida e a sua fortaleza também. Mas sempre uma verdade é o recorte de uma verdade maior. Então, quando chega alguém e ele tem que se desvencilhar dessa verdade, ele não sabe mais o que fazer. Então, em termos de religião, eu interpretei assim:
Primeiro estava lá o judaísmo, né, na sua armadura, muito bem guardado, né, na sua verdade abraâmica, né, com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, as leis, os profetas, até que chega Jesus e o cristianismo e vai ampliar essa interpretação, abrir um pouco essa armadura sem perder a essência, né, porque sempre vemos aí na fala de Jesus que ele fala, né? Eu não vim destruir a lei, né? Mas dar-lhe cumprimento. Tanto assim que quando ele começava a conversar com os apóstolos, ele dizia, né? Ouvis o que foi dito, né? Como ouves, né? O que eles já conheciam da Torá, né? Do judaísmo. Eu, porém, vos digo. E dava a sua interpretação das leis, né? Judaicas. E aí, mais à frente, o que vai acontecer com esse cristianismo? Vai se institucionalizar como uma igreja universal, né, católica, romana, e vai se fechar de novo nessa verdade. Olha a armadura aí de novo. Né? Só acessível aos sacerdotes, né, aos eleitos, aos escolhidos. E quando uma religião faz isso, aí eu vou me lembrar. Aqui até recomendo a leitura do livro de Leon Denis, né, outro que precisa ser divulgado também, o livro Depois da Morte. Logo no primeiro capítulo ele vai falar das religiões e falar que tem, né, dois aspectos, a religião para fora e a religião para dentro. A para dentro é para os iniciados, né, o que vai acontecer ali, aprofundar nos ensinamentos da religião. E para fora, para o povo, é ritual, é dogma, é repetição, sem mesmo saber o que está acontecendo, fica ali só na superfície. Né? E esse cristianismo caminhando, né, com o monopólio da Igreja Católica, mais para frente vai sofrer ali também uma queda, uma fenda nas suas armaduras com os reformistas, né, que também vai quebrando paradigmas em relação à religião, até chegar a 165 anos, né, os espíritos falando em todos os lugares do mundo, né, relembrando o cristianismo verdadeiro, da essência primitivo, dando origem ao que está nos unindo hoje, que é a doutrina espírita, o espiritismo. Então, eu destaquei algumas frases, né, da interpretação de Caibá, quando ele nos diz: parece-nos chegado o tempo de o espiritismo reivindicar os seus direitos. Aí eu fiquei pensando, que direitos seriam esses? Né? E eu, né, levantei a hipótese que seria o direito de se fazer ouvir. Né? E quem vai ser a voz do espiritismo? Todos nós que nos dizemos espíritas, sem exceção, somos a voz do espiritismo na Terra. Embora a origem seja, né, dos espíritos maiores, né, da espiritualidade, que falaram por todo o mundo, eles não vão vir se materializar, não vão repetir o fenômeno de voz direta, porque aí vai mais assustar do que informar e esclarecer. Mas nós estamos encarnados, materializados num corpo de carne, por enquanto, e devemos realizar essa tarefa anunciada por Caibá, reivindicar nosso direito de dizer a nossa verdade, fazer valer a nossa voz, que não é diferente da do Cristo. Todos os espíritas somos cristãos, né? Embora outros pensem que não, mas estamos repetindo o que Jesus falou e fez. E Caibá também vai dizer que a mediunidade que existe em estado latente em quase todas as criaturas humanas terá sua manifestação espontânea, uma manifestação que tem sido vedada pela classe sacerdotal. Voltamos a Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele falando, né, o que era esse mistério, né, que ele ainda fala que era nas criptas escuras, nos subterrâneos, né, na penumbra, que era feito todo aquele mistério, nada mais era do que fenômenos mediúnicos, né, que havia ali, mas que não podia falar a todo o povo. E Caibá continua dizendo que o momento atual denuncia uma ação decisiva do alto para resolver esse problema.
Não dizemos da unificação das crenças, mas da unificação dos crentes sob as sólidas bases da verdadeira fraternidade. Então, penso que ele esteja aqui pronunciando o ecumenismo, né? Porque as religiões, dentro do que elas acreditam, precisam ser respeitadas, mas começar um diálogo naquilo que nos aproxima, na essência, no objetivo, né? E não nessa forma superficial, na metodologia que cada uma tem a sua, né? Conversar principalmente sobre os principais problemas da sociedade. Eu penso que numa cidade, os religiosos, líderes religiosos, poderiam sentar e conversar e tentar resolver problemas em comum, como o suicídio, né? A drogadição, a pobreza, aborto, e ainda realizar ações práticas para o bem de todos, para ali exercitar o amor ao próximo, já que todas falam a respeito, né? Então, quando se fala que o Espiritismo é o futuro das religiões, né, isso quer dizer o quê? Não que todo mundo vai se tornar espírita, mas os princípios espíritas, a sua filosofia, ele vai penetrando silenciosamente, aos poucos, né, como aquela maré que se espraia na areia e se aprofunda na própria areia. Assim já está acontecendo. Tantas pessoas de outras religiões usando termos que são espíritas, né? E essa questão também da mediunidade não acontece só com espíritas, só que em outras igrejas eles põem outro nome. Os evangélicos falam de avivamento, de Pentecostes, e quando, né, falam em línguas, tem fenômenos mediúnicos, eles falam que é o Espírito Santo, só que eles colocam o nome santo, para a gente é espírito, né? Então é o mesmo fenômeno com outro olhar, com outra fala, com outro nome, mas se formos sentar e ver, né, ou aprofundar, é a mesma coisa. E ele fala da sua desilusão em relação à unificação das crenças, né? Talvez ele, né, tenha falado sobre essa desilusão pelos embates que sofreu, né, em toda a sua vida, sendo perseguido pela igreja, né? Apanhou muito, né, para defender essa bandeira do espiritismo. E realmente a união é difícil até entre os espíritas, a unificação de falar a mesma língua. Aqui em Minas, né, na nossa federativa, União Espírita Mineira, que fica em Belo Horizonte, né, e a partir da FEB, existe o projeto de união e unificação, né, porque está se enxertando muitas ideias não espíritas dentro dos centros espíritas, e isso perde a unificação de se falar a mesma língua. E a união, se ainda não é possível, que se faça a reunião, como nós estamos fazendo aqui hoje. Já é o início de uma, né, que a partir da amizade, da fraternidade, uma união, né? E nós já temos alguns indícios que é possível, né? O Haroldo Dutra Dias, né, que também é mineiro e é bastante conhecido no movimento espírita, já começou a realizar encontros que são diálogo interreligioso, né? Já conseguiu um encontro com a irmã Aila, lá de Fortaleza, Aila Pinheiro, e um pastor amigo dele, Enéas Alexandrino, que é de Belo Horizonte, para discutir as cartas de Paulo. Então, qual é a visão espírita, qual é a visão evangélica, qual é a visão católica de um mesmo fenômeno, e um respeitando a ideia do outro? Isso é possível, né? Nós temos hoje, né, durante a pandemia, quantas lives espíritas, né, foram ao ar? Eu não vi nenhuma que tenha convidado alguém de outra religião para discutir algum assunto, não para polemizar, mas para conhecer o ponto de vista um do outro. Será que isso é tão difícil, né? Então, já terminando aqui, quando ele fala do sermão, lembra do sermão profético de Jesus, né? A parábola da figueira, que era para, né, o advento do reinado de Deus substituir o reinado sacerdotal, que é o que se transformou, né, o cristianismo com a institucionalização, né, dessa religião. E lembrando essa parábola, né, que está em Mateus 24, 32, disse Jesus: aprendei, pois, essa parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão.
Igualmente, quando virdes essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Só que esse próximo, o tempo não é o nosso tempo, não é amanhã, não é esse ano, não é o ano que vem. Né? É o próximo na certeza que virá. Então, não fica nessa coisa de data limite, quando que vai acontecer. Acontecerá. E eu sempre comparo com o aguardar do Messias, desde Isaías, 700 anos antes de Cristo, ele anunciando o Messias, e as pessoas esperando 700 anos. E se for a partir de Moisés, quase 2000. Então, esse próximo é a certeza que acontecerá. Então, que século que ele estava dizendo? 20, já que foi no início do século, né, que ele escreveu esse livro, ou esse século 21, né, que está sendo chamado século da espiritualização, já que o século 19 foi o século das descobertas, o século 20, né, nós usufruímos dessas descobertas, só que agora estamos pagando um preço alto e a matéria não está dando conta da matéria. O que precisamos para esse novo século? Se interiorizar, o homem se conhecer, então se voltar para o humano além da máquina, para dominar a máquina e não o contrário. Então seria o século da espiritualidade. Então, quando ele fala que a explosão da mediunidade já se fazem notar em todos os lares, hoje muitas crianças, pais dessas crianças chegando ao centro, crianças já com sintomas de mediunidade, com influência, né, com uma série de situações que é para chamar a atenção para o fenômeno. Né? E dentro das igrejas, né, ele também fala sobre isso, aí a renovação carismática, está aí o pentecostalismo, né, o neopentecostal, que trabalha com esse tipo também de mediunidade. Então, ele fala que vai acontecer, né, que é a profecia de Joel: nos últimos dias derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, vossos velhos sonharão sonhos. Então, nesse momento, todos vão reconhecer que mediunidade não é coisa do demônio, é de Deus e veio do céu para todos nós. Então, termina aqui minha primeira exposição e aguardo aprender com os colegas agora. Que bom, Carlos, obrigado. Que bela interpretação você deu, viu? Muito boa essa interpretação, bastante proveitosa, bastante útil, bastante contemporânea. Até quando eu sempre comento que o livro, como foi escrito no início do século XX, a gente 28, sabe que Caio Bar, em 28, o Caio Bar apanhou muito, né? Caio Bar era um católico mesmo, fervoroso, e depois se tornou espírita através de, nós já comentamos aqui, de diversos fatores, mas que a força que ele teve para trazer o espiritismo, então, por isso que ele começa com já é hora de termos esse direito, né? O espiritismo já tem esse direito, você comentou dessa maneira, muito pertinente realmente. Então, só para a gente lembrar que Caio Bar, ele, em Matão, que pertencia a Araraquara, a estado de São Paulo, interior do estado de São Paulo, para você que nos ouve e não tem conhecimento assim da localização, Caio Bar, ele fazia impressão de seus jornais em Taubaté. Então, Taubaté para Matão dá 400 quilômetros, mais ou menos, né? Acho que acredito por então, imaginem isso no início do século XX, fazia impressão dos seus jornais que eram distribuídos em Matão, em Araraquara e região, e dos quais os irmãos de outras religiões e doutrinas diziam que eram papéis do demônio, precisavam ser pegos com luvas, né? Eles tinham que ser jogados no lixo, não podiam tocar. Os lixeiros ou as pessoas que limpavam as ruas não podiam tocar nos papéis que Caio Bar distribuíam. Imaginem isso. Então, imaginem o clima em cima do qual Caio Bar se formou, vamos dizer assim, dentro da espiritualidade. É lógico que agora ele é um espírito de luz, ele nos traz a inspiração toda, principalmente dos nossos convidados aqui, vai trazendo aquilo que ele pensa hoje. E eu acredito que ele iluminou claramente a fala de Carlos Gomes hoje, dentro dessa interação com relação a outras religiões, se a gente pode chamar. O termo religião é um termo tão assim já batido, né? Quando você fala religião, parece time, né? Você fala outras religião... crenças, né? Outras crenças, melhor dizendo isso, né? Carlos, antes da gente fazer o estudo desse livro, eu fazia um trabalho na Rede Fraternidade Espírita, que a gente começou em março de 20, quando começou a pandemia, e eu confesso para você que eu convidei uma monja budista para participar do programa, mas infelizmente no dia que isso aconteceu, ela teve uma dificuldade pessoal e não pôde comparecer, então a gente ficou
e depois ela, por algum motivo, não sei qual, ela acabou não aceitando novamente o convite. Mas eu tentei, eu sou bastante partidário disso que você disse agora. Muito bom. Gente, muito obrigado por estarmos junto com o Carlos aqui, estarmos todos juntos então. Gente, vamos, na minha telinha eu vou começar na sequência aqui pelo Henrique então. Eu vejo aqui do lado do Carlos, para mim está o Henrique, vou passar a palavra para o Henrique e vamos indo na sequência então, depois da Maria. Então, ó, vamos lá, Henrique, Maria, Alessandra, Rosângela, Floriano e Guilherme. Bem, boa noite a todos e todas, né? Eu queria cumprimentar o Carlos, que realmente foi brilhante a explanação dele, né? Ele teve essa felicidade muito grande, porque realmente é um tema difícil de abordar assim com essa clareza, né? E realmente eu fiquei aqui sorvendo aqui essa explicação muito, muito boa mesmo. Eu vou citar assim, naquela época, não é? Essa explosão de mediunidade, se ainda hoje, né, a gente encontra várias pessoas que têm medo, né, dos espíritos, medo de ir à casa espírita, de ali passar um susto, né? Ainda tem essas informações equivocadas a respeito da mediunidade, né? Realmente, esse termo, né, explosão de mediunidade, essa profecia do profeta Joel, que já é uma manifestação mediúnica, né? Esses profetas eram médiums, né? Eram espíritos já mais evoluídos e eram médiums. A primeira revelação lá no Sinai, Moisés, foi um fenômeno mediúnico, né? Então, essa passagem que Pedro fala sobre a profecia de Joel está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, que se refere a Pentecostes, que o Carlos falou tão bem. E aí a gente lembra que Pentecostes, né, era um dia de celebração, no início era uma festa agrícola, né, e que depois passou a ser uma celebração da Torá, né? E era em Jerusalém, vinha gente de todos os lugares, né? E nessa uns versículos, um capítulo antes desse, de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, né, era a ascensão de Jesus, logo em seguida veio a escolha do substituto de Judas Iscariotes no apostolado, né, e eles escolheram Matias como o 12º apóstolo, e aí, logo em seguida, essa celebração de Pentecostes que acontecia 50 dias ou 7 semanas depois da Páscoa, né? Então, estavam todos reunidos ali, e uma multidão, pessoas de todos os lugares, né? De Egito, de Creta, Mesopotâmia, e cada um tinha o seu idioma, tinha o seu linguajar, né? E, de repente, do céu vem aquele barulho enorme, parecendo um som, né? Parecendo um barulho de uma ventania, né? E línguas, né? Como se fosse de fogo, se assentam sobre cada um deles, e como diz bem o Carlos, né? Que é o Espírito Santo, os espíritos superiores, né? E que eles transmitem, né, essa luz divina, né, para aqueles apóstolos que eram simples, eram até ignorantes, e que passam a transmitir a boa nova, né, numa linguagem que cada um entendia no seu próprio idioma, né? E como ainda hoje, um grupo fica surpreso, extasiado, né, de como que podiam aqueles galileus estarem falando nas línguas que eles entendiam, né? Mas, ao mesmo tempo, como ainda hoje também, né, aqueles incrédulos, né, até sarcásticos, né, que atribuíram a estarem loucos ou estarem bêbados, embriagados, né? E aí que Pedro se levanta e diz até que aquilo não era possível, porque só tinha 3 horas que estavam ali, eles não tinham bebido o mosto, aquele vinho que não era fermentado, né? Mas que eram as claridades do céu que jorravam, que jogavam, que vinham para todos eles. E, a partir desse momento, esses apóstolos, esses discípulos que eram simples e, vamos dizer, até ignorantes nesse campo da mediunidade, né? Eles quebram a influência do meio, né? Essa mediunidade quebra aquela influência do meio, eles passam a curar doentes, eles levantam os espíritos dos infortunados, né? E falam até os reis da terra em nome do Senhor, né? Então,
essa é a função da mediunidade principal, né, que é trazer a mensagem dos espíritos superiores, principalmente, que é aqueles com os quais a gente deve se conectar, né, pelo bem, pelo amor, né, por todos aqueles ensinamentos do Evangelho, né, da gente vivenciar esses ensinamentos, mas traz, então, para que todos nós tenhamos essas condições, né, de sermos também iluminadores, né, de passar essa luz, né, então, com essas possibilidades, né, de trazer a cura, o consolo, o entendimento, né, para todos aqueles que ainda não receberam essa iluminação, né? Então, esse episódio, ele é muito importante, porque realmente a gente imaginar naquela época, né, essa explosão de mediunidade realmente é um marco, né, para a doutrina espírita. Seria se a gente, como mais ou menos a primeira revelação, né? E a gente lembrar sempre, né, que muito importante, a mediunidade, ela vamos dizer assim, uma faculdade, né, orgânica, né, que é dada a todos, né? Mas há mais ou menos um consenso de que seria a mediunidade ostensiva é aquela que se manifesta, e aquela, ou específica, né, e geral, né, ou às vezes a dona Terezinha Oliveira até chama só de sensitivo, aquela mediunidade que não se manifesta, né? E também, como Carlos, para terminar, a gente lembra de Leon Denis também, no Invisível, né, dizendo para que não se faça uso da mediunidade por curiosidade ou mesmo para algum tipo de divertimento, né, que ela é algo sagrado, é um dom do céu, né, que é para o bem do semelhante. Ele diz para o consolo, a cura e o esclarecimento, né? Então, na seara dos médiuns também Emmanuel diz, né, o que difere em cada pessoa a mediunidade é o rumo que cada um dá, né? Porque é uma faculdade a princípio neutra, e nós é que nos conectamos, né, com os bons ou com os maus espíritos, né, com aqueles com os quais nós sintonizamos através do nosso pensamento, das nossas atitudes. Então, é muito importante a gente lembrar que é uma forma de mediunidade, né? Então, o importante é esse rumo, é essa conexão que nós fazemos. Eu acho que essa era a minha observação. Muito bom, Henrique, muito bom. Ô, Carlos, você sinta à vontade entre um e outro, se você quiser comentar alguma coisa, só dá um toquinho assim, a gente passa a palavra para você, tá bom? Okay. Vou passar para a Maria agora. Maria, qual que é a sua compreensão? Traz para a gente. Então, repetindo, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. A minha humildade começando a estudar. Seu Carlos, foi uma delícia conhecer o senhor. O senhor tem uma didática. O senhor deve, com certeza, estar sendo intuído, porque o senhor fez um apanhado histórico que eu anotei tudo. Eu não tinha estudado a metade ainda. Está tudo anotadinho aqui, graças a Deus. E continuando a sua fala do seu Laje, que o seu Laje vem dizer dessa manifestação espontânea que está em todos, né? Mas ao mesmo tempo não são todos que buscam e que não estudam. Eu fui pesquisar um pouquinho, outro autor também, junto com Caibar, que é o Martins Peralva, onde ele estuda a mediunidade. E aí ele vem definindo, porque no meu início de estudo, eu tive essa necessidade, né? Para poder falar um pouquinho. E aí, no livro, diz assim, do Martins, que a mediunidade é uma usina geradora, é uma usina generosa, que sustenta a indústria, estendendo o trabalho, inspirando cultura e garantindo o progresso. É como uma queda d'água que pode nascer em qualquer parte. Energia, nossa energia. Mas que isso se converta em nosso espírito de auxílio perene, é necessário que a nossa doutrina espírita nos ajude. O Evangelho e tudo que os espíritos ditaram para Kardec é o que vai nos dar segurança para saber lidar com essas energias, né? É tudo dentro dos impulsos e governados pelas diretrizes do nosso Senhor Jesus, né? Ele é o nosso mestre, ele é o nosso condutor, né?
e dizendo então que mediunidade são ensinamentos vindo do alto, socorro, consolação, bênção e principalmente oportunidade de servir, oportunidade de trabalho. Não, é como o seu Laje acabou de encerrar, é muito sério o que se faz com essa habilidade, né? Uma vez desenvolvendo. E na passagem com o Caibar, eu fiquei assim, chamou muita atenção para mim, esse momento que a Terra está vivendo, que é a ação decisiva do alto, de resolver os problemas de unificação das crenças ou dos crentes. Unificação das crenças é muito difícil no nosso pouco entendimento ainda nessa Terra. Veja o que estamos vivendo agora. Estamos vivendo agora, é muito triste na Terra. Então, se a gente conseguir, pelo menos, unificar as nossas crenças, entender que todos estamos no mesmo caminho, querendo o bem de todos, já vai ser um avanço muito grande, não é mesmo? A mediunidade é bênção do alto, somente de lá para cá ela pode acontecer. Chico falava isso sempre, né? O telefone só toca de cima para baixo, né? É obra do céu. E o céu, como diz o nosso Caibar, em todos os momentos da humanidade nos faz sentir a sua ação. E, às vezes, de modo muito violento. E não podemos prever quando isso vai acontecer. O importante é saber que vem. Aí está a fé, né? Esta explosão está mais próxima do que podemos ver e ouvir. Felizes do que estão começando a acordar, né? Cada um de nós terá de construir a sua... Isso eu tenho entendido em tudo que eu estou tentando viver. E toda hora, na nossa casa espírita, seu Laje sabe, é uma bênção poder conversar e ser orientada pelos nossos irmãos. Isso é uma bênção sem limite, sem limite. E aí você vai se apossando dos ensinamentos e tentando fazer sua reforma íntima, ter uma humildade silenciosa, fazer a nossa autotransformação, mudar os nossos hábitos, que é difícil, aprimorar sentimentos, melhorar vocabulário, só estudando, purificar a forma de olhar o outro, apreciar mais tudo que Deus nos deu, que é o belo, né? Que tudo que Ele fez é belo. Exercer a fraternidade, amar, perdoar, relevar, servir. São requisitos que temos que buscar todos os dias para sabermos o que fazer com toda essa energia que temos, porque ela é sentida quando você encontra com qualquer pessoa. É só você pensar nisso. Quando você encontra tanto energia boa quanto energia ruim, se você se concentrar, você já sabe, você percebe isso. Deixar, então, a roupa velha ou o calçado imprestável que não nos satisfazem, os imperativos da decência e da higiene. E dessa higiene é a higiene mental, né, minha gente? Bendita cabecinha para pensar. Ela não descansa. A gente quer canalizar para o bem, mas às vezes não consegue ainda. Então, de tudo que eu consegui estudar um pouquinho, eu entendi dessa forma, que a mediunidade é algo assim, muito sério, muito sagrado, e que está ao alcance de todos. Depende da gente estudar, entender, respeitar, em qualquer religião. Muito bom, Maria. Bela referência você nos deu, viu? Quando realmente fala de... mim. Não, é verdade, olha, Mediunidade e Evolução, o livro do Martins Peralva, é uma referência, um autor que realmente vale a pena. Fica aqui a dica de hoje. Eles estão comigo lá em cima, com dó, estão me ajudando. É isso aí, porque você está permitindo, isso está no local apropriado. Eu tenho que escutar, senão o chicote colhe. Esse livro foi editado pela FEB, muito bom. Escutar. E tem o PDF também na internet, ou pode adquirir ele através da Federação Espírita Brasileira. Muito Sim, bom, senhor. viu? Muito bom. Muito bem citado. Vamos fazer o seguinte, Alessandra, passa a sua opinião então, o seu comentário. Depois da Alessandra, entre a Alessandra e a Rosângela, eu vou ler os comentários do Caibar para a gente embasar o restante dos comentários então. Alessandra, obrigado a sua presença, viu? Legal você estar aqui com a gente. Eu agradeço. A palavra é sua. Boa noite, queridos amigos.
eu venho hoje, assim, trazendo mais aqui a gente para o atual. Então, eu gosto muito de fazer as referências daquilo que a gente lê com aquilo que realmente hoje a gente vive. E eu não tenho como não falar que, assim, há 2 décadas e meias atrás, passava eu aqui na Casa de Eurípides, em Pindamonhangaba, e a gente tem aqui o Antônio Pedro, e a gente tem essa orientação espiritual muito forte com ele. Ele me ajudou, foi uma pessoa que me orientou muito quando eu iniciei, assim, começou a abrir minha mediunidade. Naquela época, ele já me falava que a profissão do século seria, né, seriam os psicólogos, seria uma importância assim, muito grande, eles dentro do nosso cenário atual que é hoje. E por que eu falo isso? Assim, eu tô linkando essas duas coisas, porque hoje, assim, é real na família, todas as famílias, assim, que vêm hoje com as crianças, né, já desde sua tenra infância, eles vêm apresentando diversos efeitos, sabe, espirituais e diversos tipos de mediunidades ao mesmo tempo. Então, assim, essa explosão de mediunidade é uma coisa, assim, que a gente não tem como a pessoa falar, não sei, não conheço, não vi, não acredito. Essa é uma coisa que está acontecendo, assim, é uma explosão realmente hoje, né, nesse cenário que a gente vive. Então, eu até estou com um livro aqui, por coincidência, ó, é o livro, não sei se está dando para enxergar aí, Mediunidade e Obsessão em Crianças. Sim. Deu? De Sueli Caldas Schubert. Já é a 2ª vez que eu leio ele. E por quê? Assim, é uma coisa que eu vivo dentro da minha casa com meus filhos. Então, eu acredito assim, as crianças cristais, as crianças índigos, que vêm vindo há algum tempo, né? Elas estão transformando o mundo, elas estão aí para dizer para todo mundo aquilo que é uma coisa simples da gente entender, mas que algumas pessoas não entendem até o momento, né? Algumas pessoas ainda têm essa dificuldade de aceitar tudo isso. E não tem como a gente deixar de falar que hoje, por que os psicólogos são muito importantes? Porque também é complicado e é difícil das próprias crianças que vêm aí, né, para fazer essa explosão e dessa mediunidade, assim, ficar aberta para todos, em momentos, em vários momentos, assim, né, no ambiente familiar, no ambiente escolar, sabe, em vários âmbitos sociais que a gente vive, eles têm passado por essas provações que são necessárias, sim. E a importância muito grande dos pais estarem estudando, estarem preparados para lidar com isso. Então, assim, eu vejo como hoje mudou, assim, as pessoas, até os profissionais que precisam lidar com tudo isso, eles estão mais preparados, eles sabem orientar. Já não é como antigamente, né? Eu sofri muito, assim, a falta de um auxílio, assim, da comunidade ao meu redor, de entender aquilo que estava acontecendo, de me orientar. E hoje, graças a Deus, as crianças, eu acredito que na maior parte já não está sendo tão pesado, de repente. E as coisas vêm acontecendo naturalmente. Então, fatos acontecem, pelo menos aqui em casa, assim, é uma coisa assim pessoal que eu tô aqui abrindo para vocês. Nada assim acontece do nada. Tudo tem um porquê. Eu vejo assim, às vezes na hora a gente não entende, mas depois, uma semana depois, vem uma outra revelação e acontece um outro efeito mediúnico com outro, e aqui e lá, entendeu? E assim, tem uma sequência de acontecimentos, tem um porquê de tudo isso. Eu enxergo assim, hoje, essa presença assim, muito intensa disso tudo nas crianças, sobretudo nelas. Então, acho que é um momento da gente ver, né, que realmente é isso que estava escrito nas passagens, já desde alguns anos atrás, aí, né, eu só não me atentei ao ano que foi escrita essa explosão da mediunidade nesse capítulo, por Lucas, né, no capítulo 11. Então, eu acho que é isso, aquele cenário que eles vinham trazer para a gente já há um tempo,
E hoje a gente está realmente vivenciando isso. E acho que é essa mensagem mesmo que eu queria passar, para as famílias ficarem bem abertas, entender que assim, tudo isso é muito natural. Já estava escrito, a gente ia passar realmente por essas situações e a gente tem que estar preparado. Então, assim, peço muito para as pessoas que estão agora nesse momento nos ouvindo, para que elas tenham esse cuidado especial, principalmente com as crianças, um olhar mais direcionado a elas, e procurar mesmo buscar mais orientação, buscar mais estudo, para poder auxiliá-las, para nenhum momento a gente fazer com que isso cause um desequilíbrio, porque em alguns momentos é difícil, para eles é difícil, para quem está orientando também, nem sempre a gente tem a bagagem que assim, a gente teria de preparo, né, para estar lidando com a situação. Então, eu acho que é isso, a mensagem é essa que eu queria passar para vocês. Muito bom, Alessandra, muito bom. Esses depoimentos pessoais são sempre muito valiosos para a gente, né? A gente linkado no tema, quando tem alguma coisa, realmente é legal que a gente passe para as pessoas aquilo que a gente experimentou ao longo do tempo. E essa passagem ela foi escrita, o comentário que eu vou ler agora para vocês, na segunda década do século XX, né, por Caibar Schutel, e quando ele comenta um versículo de Lucas, que foi mais ou menos, me corrijam se eu estiver errado, entre o ano 70, se não me engano, ou 80 depois de Cristo, foi onde foi publicado, não publicado, mas onde a responsabilidade de registrar os ensinos de Cristo por Lucas aconteceu. Depois alguém pode me corrigir se eu estiver errado. Mas olha, vamos fazer o seguinte, entre a Alessandra e a Rosângela, para poder embasar um pouquinho já que a gente está estudando o capítulo de Caibar, vamos ver o que Caibar tem aqui a dizer, né? O que ele escreveu a respeito disso, porque o Carlos já deu uma introdução, e vamos fazer que os outros comentaristas usem também isso. Vamos lá, ele fala o seguinte, olha: parece-nos chegado o tempo de o Espiritismo reivindicar os seus direitos, alienados pelas seitas parasitárias, que têm mantido a ignorância das massas e entravado o progresso da humanidade. Cremos que essa manifestação, mesmo em seus primórdios, será o grande acontecimento do século, assinalando uma nova etapa de progresso espiritual para os povos e as nações. A explosão da mediunidade, assinalada nas Escrituras como grande fator das manifestações espíritas, não só entre crentes, mas entre descrentes, deixará de realizar-se, e o tempo vem próximo em que os religiosos de todas as religiões, católicos, protestantes, muçulmanos, budistas, ocultistas ou teosofistas, até mesmo os judeus intransigentes, ver-se-ão forçados a procurar a verdade, que se lhes descortinará inteira. Enquanto o homem valente e bem armado guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas, quando sobrevém outro, mais valente do que ele, e o vence, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Esta doutrina, em seu cumprimento, realizará sem dúvida o mais alto desiderato espírita, solucionando a questão religiosa obscurecida pelos mercadores da fé e pelo menosprezo das gentes para com as coisas espirituais. A mediunidade que existe em estado latente em quase todas as criaturas humanas terá sua manifestação espontânea, e então, sobrevindo uma nova luz que tem sido vedada pela classe sacerdotal. A sociedade desenvolver-se-á pelos sentimentos afetivos e fraternais de auxílio recíproco, que a comunicação do Espírito lhe facultará. No momento atual, denuncia uma ação decisiva do alto para resolver o problema. Não dizemos da unificação das crenças, mas da unificação dos crentes, sob as sólidas bases da verdadeira fraternidade. Falamos desiludidos da unificação das crenças, pois é impossível que os guardas fiéis da fé, avoenga, presos como estão os interesses do mundo, possam render-se mesmo à evidência da palavra viva. A resolução desse problema vital não está afeta ao homem, é obra do céu, e o céu, em todos os momentos difíceis da humanidade, tem feito sentir a sua ação, por vezes de modo violento, o que não é dado ao homem prever. Não há dúvida de que atravessamos um momento crítico. Em seu sermão profético, Jesus, após ter assinalado os pródromos da grande tribulação que precederia a sua vinda,
lembra, com a parábola da figueira, o advento do reinado de Deus, que virá substituir o reinado sacerdotal, transformando por completo a face moral e espiritual do planeta. Nada mais atual, né, gente? A explosão da mediunidade, cujos elementos já se fazem notar em todos os lares e ainda mais dentro das igrejas, repetimos, vai ser o acontecimento sensacional do século. A profecia de Joel, repetida por Pedro no cenáculo de Jerusalém, verá sua ampla realização, pois, diz o Senhor, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, este é o comentário muito tocante de Caibart Schutel, e esse comentário a gente passa para frente agora para Rosângela, para que ela nos traga o parecer dela diante daquele, tanto do versículo quanto dos comentários, e pedimos a paciência ao Floriano e ao Guilherme, que na sequência a gente vai passar para eles. Rosângela, obrigado pela sua presença novamente, viu? E a palavra é sua. Bom, boa noite a todos. Eu só queria falar para a Maria que ela não está sozinha. Perto de tanta gente boa falando, a gente fica meio, como ela falou, com medinho assim. Ela falou, eu fico até gaguejando. Com medinho, com medão. Muita gente estudada aqui. Nossa Senhora! Então, lendo esse... Porque é tudo importante. Eu falei, nossa, é difícil a gente tirar alguma coisa desse comentário de Caibart. E realmente difícil, né? Ainda mais para a gente. Mas, assim, o que eu pensei? Primeiro, a mediunidade, ela vem desde os primórdios da humanidade. Então, ela não é alguma coisa que nasceu com o Espiritismo. Isso que eu estava vendo. Então, onde tem um ser humano encarnado, tem um espírito. E esse espírito se comunica com o outro que está desencarnado, naturalmente. Não é? Mas o que aconteceu? Com a codificação de Kardec, ele estruturou esse conhecimento da mediunidade. Não é? Não foi ele, então não foi como a gente aprendia, eu, sem nenhum juízo de valor, em hipótese alguma, mas nasci na religião católica, né? E por muito tempo segui essa religião. Então, assim, mediunidade era coisa do espiritismo, do centro espírita, dos espíritas. Era uma particularidade deles, né? E não dos outros. E, algumas vezes, perigosa, porque não é um espírito, se ele está se comunicando, não é um bom espírito, deve ser um espírito do mal, por isso se comunica. Então, era uma coisa que a gente aprendia de uma forma errada, mas tudo bem, a evolução está ocorrendo, né? Eu vejo por mim, eu posso falar pela minha idade, há muito tempo, 30 anos, uma moça, mais velha do que eu na época, mas moça também, e de família espírita, chegou para mim e falou, olha, você é médium. Nossa, aquilo dentro de mim assim, falei, o que eu vou fazer com isso? E eu sou médium, né? Mas, meu Deus do céu, isso me deu medo, vamos dizer assim, eu não quero isso. Então, veja a falta de conhecimento, não é? Então, mas eu não sei, isso é uma opinião minha, eu acho que talvez por ser estruturada por Kardec, as pessoas já foram colocando tudo dentro do espiritismo, eu não sei se eu posso falar isso, mas eu pensei isso. E se é algo do ser humano, se existe desde os primórdios da humanidade, não é do espírita, é do ser humano. Kardec fala assim, olha, o elemento espiritual é uma das forças da natureza, não é? Bem, aqui o Caibart coloca aqui, tudo aqui é importante, mas eu marquei essa parte aqui, olha.
A explosão da mediunidade, assinalada nas Escrituras como grande fator das manifestações espíritas, não só entre os crentes, mas entre os descrentes. Porque é do ser humano, não é? Não deixará de se realizar-se. E o tempo vem próximo em que os religiosos de todas as religiões, como ele já falou, né? Católicos, protestantes, muçulmanos, budistas, ocultistas ou teosofistas, até mesmo judeus intransigentes, ver-se-ão forçados. Porque eu achei importante isso. Realmente forçados. Porque se é do ser humano, nós vamos ter que entender. Não adianta eu falar, não, isso não é meu. Ah, lá, deixa lá no centro espírita, isso não é um problema meu. Então, sim, ver-se-ão forçados a procurar a verdade, que se lhes descortinará inteira. Então, achei esse aqui é muito, muito importante mesmo. E forçados por quê, né? Forçados porque não é alguma coisa de particularidade de ninguém. É nossa. Então, nós vamos ter que aprender. E aqui, uma outra colocação dele, só finalizando, né? A mediunidade que existe em estado latente em quase todas as criaturas humanas terá sua manifestação espontânea e, então, sobrevindo uma nova luz que tem sido vedada. Então, acho assim, com o estudo, com o conhecimento, essa luz é um divisor de águas. Então, nós vamos poder entender, e eu acho assim, é até uma coisa que faz bem, acalma. Que uma coisa é a gente pensar, eu sou um corpo que morreu e acabou. E a outra é falar, olha, eu sou um espírito imortal. E eu me comunico com os outros que não estão aqui, né, na minha frente, mas eles continuam existindo. Então, é lógico, eu não vou falar aqui, mas, assim, a gente sabe que existe a mediunidade, que vai depender do médium, da moralidade do médium. Então, pode acontecer, sim, uma comunicação de um espírito que não seja bom, mas o que a gente vai fazer? É o próprio estudo que vai nos ajudar a saber, né? Então, isso eu achei muito importante. Nós seremos forçados, sim, a aprender. E essa luz não vai ficar mais apagada. Eu entendi isso. Legal, Rosângela. Legal. Obrigado pela sua interpretação também. Olha, você que está nos assistindo, fica até o final. A gente vai passar depois o coral muito lindo de Goiás, que cantou uma música no congresso que teve agora da Federação Espírita de Goiás, muito bonito. A gente vai encerrar depois dos nossos comentários. Você vai ver do ponto de vista artístico maravilhoso. Floriano, faça seu comentário, por favor. Como é que você linkou para a gente aí a explosão da mediunidade com o versículo de Lucas? O que você compreendeu? Onde que Caibar quis nos chamar a atenção? Dentro de tudo aquilo que já foi dito, qual que é a sua compreensão? Boa noite a todos, né? Boa noite a todos que nos acompanham. E parabéns a todos aí, que cada um fez uma colocação. E segundo meus cálculos, eu e o Guilherme ainda dá para falar mais meia hora cada um. Né, Guilherme? No início, quando fala do homem valente, o que nós entendemos é que Jesus continua libertando a todos os que querem ser libertos. Pois o Senhor, ele vive e se manifesta através dos seus servos, né? Os seus discípulos e todos os que dispõem a sua vontade. Agora, o que ele faz? Ele tira a armadura, ele solta as vítimas, né? Os prisioneiros. Agora, só vai sair da prisão aquele que não quer ficar na cadeia. Agora, quantos nós conhecemos que querem permanecer na cadeia? Tá? É claro que não é o nosso caso. Então, de início, o que Lucas coloca numa visão bíblica
teria esse significado e outros também. Tá? Mas o Espírito André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ele nos diz que quando a criatura humana se iniciou na produção de pensamento contínuo, o sonho foi a mola propulsora da mediunidade. Porque durante os momentos de desprendimento do corpo físico, ela entrava em contato com as entidades espirituais, cujos ensinamentos, claro, lhes serviam para ampliar a visão do mundo. E nós temos a Sueli Kaldachub coloca que a mediunidade sempre existiu. Foi o que a Rosângela falou, quase todos falaram. Não é uma invenção do espírito, e nós sabemos, todos os tempos invisíveis, os espíritos trouxeram notícias de suas presenças, porque apareciam espontaneamente ou então traziam sensações, inclusive também sonhos. Quer dizer, tudo isso faz parte desse contexto da trajetória da humanidade. E é claro que é difícil, é sabido por todos nós espíritas que não se pode dar um diagnóstico de uma pessoa, ele é médium só olhando nos olhos dele, no rosto dele. Você vai saber se é médium pela experiência, você tem que treinar, tem que colocar em estado de experiência, senão você não consegue avaliar se a pessoa é médium ou não é médium. Tá? Porque a mediunidade, nós entendemos que ela pode caminhar em direções, assim como pode levar também a certas patologias. Principalmente se o médium não tiver um bom conhecimento sobre si mesmo, não se dispor a fazer um processo de autoconhecimento, inclusive emocional, até a psicoterapia, que foi o que a Alessandra, em outras palavras, colocou, se não tiver valores éticos e morais bem estabelecidos, que é o que nós chamamos no meio, né, de mediunidade com Jesus. E mesmo quando a pessoa tem tudo isso, pode acontecer de ela ter um acidente de percurso, porque ser médium não é a invenção da vida, que a sua vida vai ficar sem problemas. Há várias etapas da vida que a gente pode passar por situações em que a mediunidade vai fazer parte da nossa vida e podemos até ser prejudicados por conta disso. Então, existe. Eu não me recordo quem que falou, se o Henrique ou o Carlos, vocês souberem, tá? Ele colocou como mediunopatia uma doença da mediunidade. Quer dizer, que é pegando uma pessoa que tem um sistema de crença ou de conhecimento religioso, então ela não admite a mediunidade. Então ela vai continuar sendo médium mesmo não querendo. Só que não vai reprimir a mediunidade, vai começar a dizer que é coisa do demônio, que é coisa do diabo, vai começar a dizer que não sabe de nada, não sabe o que é isso. E o pior, vai preferir diagnósticos psiquiátricos do que admitir que tem uma mediunidade. Então, eu só peço desculpa porque eu não me lembro quem que falou isso, mas isso é considerado uma mediunopatia. Então, o trabalho que nós temos com a mediunidade em si, tá, nos leva a acreditar e saber, através disso tudo, que não dá para evitar a mediunidade, se a pessoa realmente é médium. Porque na faculdade humana está na pessoa, mesmo que ela não queira, não goste, ela vai continuar sendo intermediário do espírito e sentindo a influência dele. É claro, e agindo, sim, desde que aceite a sugestão para o mundo terreno. Então é uma questão que não dá para modificar. E de nós mesmos, quantas pessoas nos procuram no centro para dizer que olha, eu estou vendo isso, estou sentindo isso, tá? Não sei, às vezes eu tenho a impressão que tem gente do nosso lado, mas como é que eu faço para tirar isso? Tá? Não tem uma maneira de fazer isso? Por quê? Porque, primeiro, ela não quer trabalhar, ela não quer assumir a mediunidade. Tá? E o pior, não quer assumir a responsabilidade da mediunidade. E para finalizar, senão eu vou falar as meia hora, viu, Guilherme? Para finalizar, eu acredito que, se não ler, a maioria já leu Diversidade dos Carismas. Antigamente eram 2 volumes, hoje parece-me que é um só. Então, o trabalho que a moça Regina faz
nos centros espíritas em função dos problemas que ela tem, tá? Em relação à mediunidade, por um processo também obsessivo, porque foi mal orientada, e em se tratando de mal orientada, parabéns, aqui está o Floriano, que também passou por um processo obsessivo, e foi para a doutrina espírita em função de um processo obsessivo. E se não fosse por isso, talvez eu nem teria ido. Porque, como falou aquele menino de Niterói, né, Val? Eu poderia até estar celebrando uma missa agora. Eu tive seminário, mas não. Eu preferi eliminar a obsessão. Estou muito agradecido e uma boa noite a todos. Legal, Floriano. O livro que você falou, Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda, né? Também fica como uma referência aqui. São 2 volumes, me parece mesmo. Eu não tive a oportunidade de ler, mas Diversidade dos Carismas. É isso aí. Guilherme, como que você conseguiu relacionar o título do capítulo do Caibar, que é Explosão de Mediunidade, com o versículo que Lucas nos brindou nessa noite? Traz para a gente o seu comentário. Depois a gente passa para o Carlos para lhe dar um fecho. E a gente termina depois com o Coral de Goiás. Obrigado pela presença de todos, viu, gente? Muito, muito bom ter vocês com a gente. Você que está nos assistindo também após aqui a quarta-feira, após o dia 2 de março, que seja muito proveitoso para você também. Obrigado, viu? Guilherme, a palavra é sua. Obrigado. Walter, obrigado sempre pelo convite, um prazer imenso poder ouvi-los, ouvir o Carlos com alegria, e sendo mineiro, então a gente gosta de ouvir com pão de queijo, com café, que é melhor ainda, não é? Trocar reflexões muito leves de assuntos muitas vezes tão pesados, tão difíceis de compreensão, não é? E Kardec já dizia no Livro dos Médiuns, né, que toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade seria médium. Ou seja, a mediunidade não é exclusiva do espiritismo. E eu gostei quando o Carlos pontua na fala de Caibar, né, que todas as religiões ali, elas são, não com o nome mediunidade, mas essas manifestações ocorrem naturalmente. Porque não tem nada de sobrenatural, não tem nada de diferente, mas é algo natural e científico. E é interessante quando Caibar vai dizer, né, que nessa unificação, a gente não vai conseguir unificar as crenças, mas unificar os crentes, que seria uma base sólida para uma verdadeira fraternidade. E o Carlos citou o Haroldo, né, quando ele participa com a irmã Hila e o pastor nesse diálogo interreligioso. Então, até acontece, é muito interessante, na Câmara Municipal, a gente tem um dia do diálogo interreligioso. Então, eu sempre, algumas vezes, eu vou representar o espiritismo e fiz amizade com o padre. E eu convidei, Carlos, o padre para fazer uma palestra no Centro Espírita aqui em Paulo de Tarso, que eu criei aqui no Grupo Espírita Paulo de Tarso, em Taubaté, o mês Paulo de Tarso. E eu convidei o padre para vir, fiz amizade com ele, começamos alguns trabalhos em comum, e ele aceitou. Falei, vou pedir para o bispo deixou. Foi maravilhoso. Ele me ligou um dia antes, ele posso de batina? Eu falei, venha. Claro que sempre teve algumas pessoas que falaram, não devia misturar. Eu falei, não entendi por que não devia misturar. A gente não entende muitas vezes por que a gente rotula a religião, né? Como diz o próprio Haroldo, Jesus não é objeto de culto, mas Jesus é um modelo de comportamento. Como nós falamos de Jesus, de evangelho, de mediunidade, se a gente discrimina simplesmente pelo fato do outro pensar diferente de mim. Então, a gente vai criar uma fé extremamente dogmática, vive Jesus simplesmente como um símbolo religioso, mas esquece que Jesus é o educador de almas e não está preocupado com os nossos rótulos religiosos. Então, no próprio Livro dos Médiuns, no capítulo 20, ele vai falar que a mediunidade, ela é orgânica. Ela não tem nada a ver com a moral. Ela é orgânica, acontece com todo mundo. A moral é a diretriz, é a ferramenta que nos conduz a utilizar bem ou mal essa mediunidade. Por isso que Emmanuel, no livro Consolador, ele pergunta, olha que coisa interessante, qual seria a maior necessidade do médium? Responde, a maior necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo. A gente não pode, muitas vezes,
falar de mediunidade, desenvolver mediunidade, que eu peguei essa época ainda, época que eu fiquei bem doido com esse negócio de mediunidade. Eu não sabia se estava doente, se era sofrimento sobre alguma influência dos espíritos, eu não sabia. Então, colocava a gente na mesa e falava, desenvolve mediunidade, e vai na raça, né? Hoje nós já mudamos o termo, falamos em educação mediúnica, e muitas pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças, coisa do outro mundo. Como eu desenvolvo mediunidade? Eu sempre dou a primeira lição, falo assim, a melhor forma de desenvolver mediunidade é o comportamento na vida cotidiana. Conhecimento simplesmente não resolve os nossos problemas, mas o nosso comportamento, sim. Eu sempre cito, olha, principalmente quando você pode respeitar uma vaga de idoso, se você não é um bom exercício de desenvolvimento de mediunidade. Se não aprende a respeitar as coisas simples, terá dificuldade de viver outras experiências. Então, em muitas situações, as pessoas imaginam que mediunidade é um dom divino. Muito pelo contrário. Mediunidade é uma ferramenta de trabalho. E Emmanuel, ele traz um conceito que eu gosto muito no livro Consolador, baseado nessa última fala de Jesus que Caibar coloca no texto, que ele vai dizer que mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre. A mediunidade, então, ela tem seus percalços, ela tem suas lutas dolorosas, mas é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedida por Deus pelos seus filhos misérrimos. Então, não é dom, não, é necessidade de trabalho. E se a gente não levar a sério essa responsabilidade, a gente vai fazer só mediunismo, só vai viver mediunidade para a plateia, mas não vive a experiência sincera com Jesus. Então, nesse processo de a gente educar a nossa mediunidade, eu acho que o Evangelho, a terapia do Evangelho é a melhor que nós temos. É claro que, como a Alessandra colocou, nós temos aí muitos espíritos renascendo com mediunidade extremamente aflorada, que nós talvez não víamos tanto anteriormente, mas hoje sim. E principalmente que a gente vive uma geração extremamente fragilizada emocionalmente, muito fácil de ser dominada mentalmente. Aí ocorrem tantos processos obsessivos já na fase da infância. Então, é importante que a gente crie uma ambientação extremamente lúcida com o Cristo, como traz Emmanuel no livro Domínios da Mediunidade, que só o prefácio já é maravilhoso. O prefácio foi escrito por Emmanuel, né, a obra de André Luiz, mas Emmanuel vai dizer que cada criatura, com seus sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Então, a gente precisa analisar que tipo de mente que nós estamos nos identificando diariamente. Então, isso depende muito do nosso comportamento. Então, eu quero encerrar aqui a minha fala, queria ouvir um pouquinho mais do Carlos. Um abraço para todos, um abraço para Minas Gerais, esse berço do Espiritismo no Brasil, né? E lá tem tantas pessoas que nos trazem grande lição de vida, e o Carlos é um amigo que eu conheci hoje, agradecido por te ouvir, viu, Carlos? Joia, Guilherme, muito bom, viu? Muito bom, obrigado pela sua interpretação, participação hoje aí também, sempre enriquecendo muito aquilo que a gente traz para o estudo. Carlos, e diante de todos esses comentários aí, vamos fazer alguma coisa que você possa trazer um pouquinho da característica de cada um e o que cada um falou? O que você preparou para fazer finalmente para a gente aí? Eu já vou agradecendo a presença do Guilherme, do Zé Carlos Floriano, da Alessandra Piorino, da Rosângela, da Maria Bezerra, do nosso amigo Henrique e sobretudo do Carlos, que se propôs a participar com a gente do estudo de hoje. Você que está nos assistindo e está participando, também está mandando as mensagens, e em nome de todos aqueles que estão participando aqui do chat, que Deus ilumine a todos. Carlos, então a palavra é sua para que a gente possa dar um encerramento. Depois do Carlos, amigos, vamos para o coral, tá ok? Fiquem aí, não vão embora não, porque o coral é muito bonito, vale a pena, são poucos minutos, os créditos estão todos na tela, de quem são os cantores, todos os cantores espíritas dos centros de Goiás praticamente participaram, uma produção muito bonita, vocês vão ver, não percam por esperar. Carlos, a palavra é sua novamente, obrigado. Bom, quero dizer que está muito bom estar aqui. Conversa de espírita não tem fim, né? Ficaríamos aqui a noite inteira conversando, novos amigos, a família espírita vai aumentando. E dentro do comentário da Rosângela, do Floriano, né, agora também do Guilherme,
Eu gostaria de deixar um recado aqui aos médiuns, que não tenham medo da mediunidade. Nós temos visto muito, como foi comentado aí, médium chegar no centro querendo, tira isso de mim, eu não aguento mais isso, né? É muito sofrimento, mas lembrando que a mediunidade é um instrumento que Deus te deu para você servir em nome dele, é um presente de Deus. E eu ainda comparo com o cirurgião, né? Um médico cirurgião, o instrumento dele é o bisturi. É claro que ele pode se cortar, né, em algum acidente, mas se ele tiver uma técnica, se ele estiver concentrado naquilo que ele está fazendo, ele salva vidas. Então, o instrumento da mediunidade também é para salvar vidas, e basta, como falou, né, a nossa amiga, sobre o estudo, né, a importância do estudo para saber o que está fazendo e se dedicar, né, poder ali se concentrar. E eu quero trazer aqui, para finalizar, Leon Denis, no livro O Grande Enigma, o poeta do Espiritismo, dizendo: das profundezas estreladas, os espíritos descem em legiões à terra para combater o combate da luz contra as trevas. Não são mais os homens, não são mais os sábios, os filósofos que trazem uma nova doutrina, são os gênios do espaço que vêm entre nós, sopram ao nosso pensamento os ensinamentos chamados para regenerar o mundo. São os Espíritos de Deus, todos aqueles que possuem o dom da clarividência, os percebem, planando acima de nós, misturando-se aos nossos trabalhos, lutando ao nosso lado para o resgate e a ascensão da alma humana. Preparem-se grandes coisas, que os trabalhadores do pensamento se elevem se quiserem participar da missão oferecida por Deus a todos aqueles que amam e servem a verdade. Meu boa noite e muito grato. Nós que agradecemos, Carlos, a você e a todos nós participantes aqui, que Deus o ilumine a todos e uma boa continuidade de semana. E como está colocado aqui, semana que vem, gente, olha, nosso amigo Ari Rangel, aí no capítulo seguinte, que é Salvação pela Fé. Não percam também grandes comentários, que estaremos dentro de uma psicosfera maravilhosa, como foi hoje também. Obrigado a todos, vamos colocar aqui, então, como eu disse, o coral, para que a gente encerre com um veio artístico, espiritual, como sendo a nossa oração final e o pedido de que a paz esteja dentro de todos nós e fora também, e possa penetrar dentro daqueles corações mais endurecidos que não têm na doutrina de Cristo, no conceito cristão, a sua principal conduta, que possa trazer um benefício a todos. Fiquem com Deus. Obrigado pela participação. Apresentaremos agora um vídeo especial da música do Congresso, que foi preparado com muito carinho pelo Grande Coro. O Grande Coro é uma integração de coristas espíritas do Coral Espírita Vozes da Esperança, Coral Vida e Luz e diversos cantores solistas do Movimento Espírita do Estado de Goiás. A coordenação geral é de Maurício Keller, direção artística de Bianca Almeida e Maurício Keller e arranjos coral de Vinícius Guimarães. Com vocês, a canção Nos Passos do Mestre com o Grande Coro. Quantos passos até chegar a ti, quantas lutas pra desapegar, quantas vidas ter até não mais voltar aqui. Quantos corpos vesti pra te encontrar, amparando quem sentiu a dor, eu bebi de ti, a água viva desse amor. Me iluminar, vigiando com amor. Me iluminar, aceitando quem eu sou. Me iluminar, vigiando com amor. Me iluminar,
despertamos em ti. Ó Mestre tão amado, nós sentimos teu sentir. São milhões de sóis, milhões de sóis. São milhões de sóis a te seguir. São milhões de sóis, milhões de sóis. São milhões de sóis a te seguir. desapegar, quantas vidas ter, até não mais voltar aqui. Quantos corpos vesti pra te encontrar, não parando quem sentiu a dor, eu bebi de ti, a água viva desse amor. Aceitando quem eu sou, me iluminar, vigiando com amor, me iluminar, aceitando quem eu sou. Ó Mestre tão amado, despertamos em ti. Ó Mestre tão amado, nós sentimos teu sentir.